adore, 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 adore. Nós te adoramos nessa noite, Deus. Toda honra é tua, toda glória, a glória é tua, Deus. Espírito Santo de Deus. Mas chama, vem, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, oh Senhor, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Só pra te ver, Senhor. Chama, chama. Oh, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Só pra te ver, Senhor. Só pra te ver, Senhor. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver.
sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Amém, queridos. Podeis assentar, fique à vontade. Vamos ter uma apresentação do Ministério Infantil, amém, queridos? Em homenagem aos Dias dos Pais. Aleluia. Tá tudo ok? Tá? Vamos receber, queridas, as nossas crianças com uma forte salva de palmas. A criança foi Helenice que entrou só.
Aleluia. Pode ser mais forte, queridos. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Eu não ouvi. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Querido, abra a tua Bíblia para o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Hoje é um culto especial, Dia dos Pais, e também, queridos, é o culto de missões, amém? Aonde todas as nossas igrejas ao redor do mundo estão fazendo a mesma coisa que nós hoje, culto de missões. Missões nos alcançou, amém? Nosso missionário Jesus Cristo de Nazaré chegou até nós através da missão. Aleluia. Queridos, a mensagem desta noite, ela tem como tema característica de um bom pai. Aleluia. Mas deixa eu te falar algo antes de dar início a esta mensagem. Hoje, como é Dia dos Pais, queridos, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes, amém? Não só você que é pai do gênero masculino, mas você que é pai e mãe que tem cuidado dos seus filhos de uma forma tão sublime, tanta garra para cuidar, para dar o sustento, dar a educação, amém? Também quero parabenizar você que não é pai de sangue, que adotou, é o pai do coração, que tem cuidado daquele que Deus colocou nas tuas mãos para cuidar. Você que é aquele pai discipulador, que discipula, que cuida, amém? Que é nosso caso de pai pastor, aleluia, queridos. E a você também, queridos, que nesse dia tão especial não tem teu pai para abraçar, para desejar um feliz Dia dos Pais, porque o tempo dele esgotou sobre essa terra, o Senhor chamou para si, mas eu quero me colocar na condição de pai, para te dar esse abraço depois de encerrar esse culto. Você que já não tem o teu pai presente, amém? Que o Senhor possa verdadeiramente derramar abundante graça sobre a tua vida, nesse dia tão especial. Eu costumo dizer que toda data, ela só é especial quando ela é lembrada todo dia, porque nós temos visto tantos pais aí, queridos, que sofrem por não ter o afeto do filho, por não ter o respeito do filho, por sofrer tantas acusações da parte de seus próprios filhos, filhos esses que eram para amar, têm rejeitado. Tantos pais que estão no asilo, que foram abandonados pelos seus filhos, tantos pais que estão jogados na sarjeta mendigando, que foram abandonados porque não se deram conta daquilo que se meteram, foram levados a uma vida de estar mendigando, e os seus filhos não têm suportado de tentar trazer para perto de si, porque carregam as marcas dos vícios nas suas costas. Mas independente da carga do pecado que cada um carrega, há uma promessa para filho que honra pai e mãe, queridos. Incondicionalmente esta promessa está ligada a nós, quando nós nos submetemos à graça manifestada da palavra de Deus nas nossas vidas e amamos incondicional as pessoas que nos geraram, amém? Então, é um dia onde acredito que muitos pais partiram por conta da Covid, muitos filhos têm chorado a perda dos seus pais. Mas eu quero falar nesta noite
de algumas características de pais, de um bom pai. Talvez nós estejamos vivendo muitas coisas e temos desfocado o nosso chamado paterno para cuidar melhor daqueles que Deus colocou debaixo da nossa condição. Amém, queridos? No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, retrata a história, a parábola do filho pródigo. E dentro desta parábola, queridos, tem alguns ensinamentos, algumas características deste pai que soube cuidar do seu filho em meio às decisões que ele tomou. Amém? Vamos ler? Lucas 15, 11 nos diz o seguinte: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao seu pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Mais adiante, o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Aleluia, queridos. Quando nós lemos esta parábola do filho pródigo, nós podemos observar algumas condições dentro dela que nos deixa refletir. Uma delas é a questão do filho, mas nós não queremos retratar a questão hoje do filho, queremos retratar a questão destas características deste pai, queridos, aonde nos dá um ensinamento muito profundo que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Aleluia! Primeira característica deste pai, aonde nós observamos dentro do contexto da leitura que foi feita, que ele era um pai provedor da família. Amém, queridos? O pai, ele era dono daquela casa, daquela fazenda, daqueles bens ao qual ele vivia. Ele era responsável perante Deus pelos bens da sua família. Como pai, ele precisava perceber o que ele poderia prover a cada um dos seus filhos. Amém, queridos? Então, o que nós vemos, a primeira característica deste homem, que ele era um pai provedor, mesmo na condição daquele filho querendo algo que pertencia a ele, mas não naquele exato momento, ele conseguiu prover na vida dos seus filhos todas as suas necessidades básicas. Amém? Então, um homem que trabalhava, obrigado. Então, ele era um homem que trabalhava e sustentava a sua família e os seus funcionários. Amém, queridos? Os empregados ali daquela casa, naquela fazenda, aquele patrimônio a qual ele vivia, eles passavam bem, eles viviam bem. Então, a primeira característica que nós podemos observar aqui, queridos, é que nós, como pai, precisamos ser provedor do nosso lar. Amém, queridos? O livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele nos diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um infiel. Muitas das vezes nós queremos dar condições para aquilo que nós vamos fazer para os nossos filhos. Nós queremos condicionar tudo, isso é normal na vida do ser humano. Eu te dou isso se você fizer aquilo.
Mas a condição, a característica desse pai aqui, do filho pródigo, ele foi incondicional à situação que o filho estava pedindo a ele. Amém, queridos? Ele fez a vontade do filho. O filho necessitou, ele pegou e fez. Aí você diz, pastor, quer dizer então que eu tenho que fazer tudo o que o meu filho quer? Não é bem assim. Mas tem coisas que Deus vai te levar a fazer que é para o bem do teu filho, queridos. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que só no tempo de Deus nós vamos entender. Muitas das vezes somos taxados, os pais são taxados. Aquele pai é muito besta para o seu filho, aquele pai é muito bobo, olha, ele faz tudo com ele. Mas só é o pai que está vivendo a necessidade e sabe o que ele espera do filho, queridos? A condição de ser um pai que supre as necessidades, que é um provedor, ela é incondicional. Ou você vai deixar de dar o alimento para o teu filho porque ele está em pecado. Você vai deixar de dar o alimento para o teu filho porque ele está fazendo besteira. Não. Nós precisamos suprir as necessidades dos nossos filhos. Amém? Porque dentro dessa condição tem pais que não são provedores. E o que vai acontecer? Eles vão falhar com as suas famílias e vai tirar todo o sentido do sustento. Quando nós deixamos de ser provedor, nós abrimos procedência para que os nossos filhos venham querer usurpar coisas de pessoas a quais não são deles. Aí você diz, pastor, mas não é nosso dever ensinar? É nosso dever ensinar, queridos. E quando nós somos os seus provedores, nós estamos provendo, mas também nós estamos ensinando. De que forma, pastor? Quando eu provei algo para o meu filho, eu estou dizendo para ele, meu filho, isso aqui foi com fruto de suor, preza por isso, preza da maneira que eu consegui chegar a te entregar esse bem, preza para que você também possa mais adiante fazer da mesma forma com teu filho. Amém, queridos? Quando o pai não é provedor, os filhos sofrem e pagam preço. Quando o pai não deixa uma herança para o filho, os filhos pagam um preço muito alto. Só que esta herança, qual a Bíblia relata aqui, queridos, não é só uma herança financeira, é uma herança espiritual também. Porque a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos é o entendimento da palavra. Porque se a vida for baseada pela palavra, eles vão conseguir vencer. Você vai ver que no decorrer desta mensagem, o pai aqui, ele não só deu dinheiro, mas o pai deu ensinamentos. Que quando o filho passou pela pior luta da vida dele, o que veio ser mais forte na vida dele foi o dinheiro? Não, porque o dinheiro não tinha mais, mas o ensinamento ficou encravado no coração daquele filho. Aleluia, queridos. E no livro de Provérbios 13:22 diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. O homem de bem, ele planta uma herança, ele lança uma memória, ele cauteriza algo e deixa encravado no coração dos seus filhos. Aleluia, queridos. Então, o filho pródigo aqui tinha todos os motivos para esse pai tratá-lo mal, mas não, o pai entendeu o propósito que ele tinha nessa terra, de ser provedor na vida desse filho. Aleluia. Amém, queridos? Segundo ponto, quando se fala de herança, queridos, que nós devemos deixar algo encravado, não só na questão financeira, mas na questão espiritual, nós também, o filho também, aqui no caso, o filho mais velho, ele recebeu uma porção do seu pai. Só que nem todos que recebem
consegue discernir o que verdadeiramente o pai está intentando fazer quando deixa algo para aquele determinado filho. Você conhece a história do filho pródigo. No versículo 12, bota aí para nós, Ilana. O filho mais novo, ele queria sua herança, mas porém, o filho mais velho, ele tinha porção dobrada dentro de tudo aquilo que o pai determinara aos seus filhos. Olha o que diz: certo dia o mais novo disse: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Interessante, né? O pai repartiu os bens entre os dois. Só que o mais moço, ele pegou, foi embora. E o mais velho continuou junto com seu pai. Aonde entra a porção dobrada na vida desse filho? Porque esse filho continuou na perseverança, no ensinamento, e aquilo que ele tinha se multiplicou diante da condição que o pai que ensinava ali. E por outro lado, o filho mais novo perdeu tudo o que ele tinha. Amém, queridos? Então, que tipo de herança estamos entesourando para os nossos filhos? Já aí não é a condição financeira, já é a condição espiritual. Que tipo de herança, pai, o Senhor está entesourando para o teu filho? Que tipo de ensinamento você está cauterizando no coração do teu filho? Que tipo de palavra você está lançando, está plantando no coração do teu filho? Não precisa responder, mas nós como pai, como diz no livro de Provérbios, o homem de bem deixa uma herança aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Quando eu pego isso aqui, queridos, eu venho entender o que o Senhor Jesus disse, que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É nesses tempos de pandemia, de luta, que nós conseguimos compreender que herança nós temos deixado para os nossos filhos. O que nós temos cauterizado na vida dos nossos filhos? Será que o ensinamento que nós temos implantado tem gerado alguma coisa? Será que esse ensinamento vai chegar aos filhos dos nossos filhos? Eu como pai, eu me pergunto, porque eu já sou pai, já sou avô. Será que o ensinamento está chegando para os filhos dos meus filhos? A igreja, ela só vai continuar sendo igreja se os ensinamentos estão alcançando a geração que está vindo após a geração dos nossos filhos, querido. Amém? Terceira característica, reconhecer o direito de seu filho de escolher o seu próprio caminho. Isso aqui é muito sério, isso aqui, queridos. A característica desse pai vai espantar muita gente, mas esse pai tinha como característica, ele reconheceu o direito do seu filho a escolher o seu próprio caminho. Não existe aquele pai super protetor. Meu filho não vai fazer isso, não é isso, não é aquilo. Mas aqui, o filho o pai do filho pródigo, ele deixou o seu filho escolher o seu próprio caminho. Sabe por quê, queridos? Eu tenho certeza, isso aqui a Bíblia não está dizendo aqui, mas eu tenho certeza. Porque na característica anterior, ele deixou heranças encravadas no coração do seu filho. E quando nós temos certeza o que nós ensinamos para nossos filhos, nós temos que dar a liberdade para eles experimentar o que eles querem experimentar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Aquilo que foi impregnado no coração dos nossos filhos fica martelando todo dia.
Aleluia, queridos. Então, para muitos, a coisa mais difícil é deixar o seu filho tomar as suas próprias decisões. E quando nós, queridos, quando nós bloqueamos as decisões que os nossos filhos querem tomar, nós estamos vetando o projeto de Deus na vida deles. É claro que muitos vão tomar decisões erradas, vão quebrar a cara, vão trazer marcas na sua história que vão ser encravadas por uma vida toda, mas o Senhor Deus, Ele é um Deus que trabalha marcando a vida das pessoas. Se você for ler alguns exemplos na Bíblia, muitos que tiveram uma história de referência na Bíblia, Deus marcou de alguma forma. Vamos lá? Sansão, ele marcou aonde? Nos olhos. Marcou ele nos olhos. Mas a vida de Sansão foi transformada e a história dele foi mudada. Jacó, Deus marcou aonde? Na perna. Marcou a vida dele, marcou a história dele, mudou o nome dele, transformou a vida dele. Sabe, queridos, tem tantos homens e mulheres que tiveram as suas vidas marcadas por conta que alguém deixou eles tomarem as suas decisões. Miriam, irmã de Moisés, teve a vida marcada. A Bíblia diz que ela ficou leprosa, mas a condição que deixou ela leprosa foi uma condição que alguém deixou, disse assim: ó, toma a tua decisão. Mas Deus marcou a vida dela. Aleluia. Agar, a concubina que teve filho de Abraão, Ismael, teve a vida marcada quando ela queria dar cabo em sua vida no deserto, e Deus marcou dizendo a ela: ei, tem promessa para Ismael, não faz isso, está aqui a água do que tu precisas. Deus sempre vai marcar as nossas vidas de alguma forma, queridos, e sempre vai direcionar para onde Ele quer. Deus nos permite escolher nosso próprio caminho, e por que nós não permitimos os nossos filhos escolher os seus próprios caminhos? Quando eu estou dizendo isso aqui, queridos, eu estou falando de caminhos, não para o filho pegar e viver uma vida desgarrada, amaldiçoada pelo mundo, não. Eu estou me referindo aqui, antes, o que diz em Provérbios: ensina teu filho no caminho que deve andar, e por mais que cresça, não vai desviar dele. Não é um menino ali de 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7, 10, 12, 15, 16, 17 anos, dizer: não, eu bato o pé, eu vou fazer isso e pronto. Não, essa idade não se governa, quem governa é os pais. Eu estou dizendo de filho de maior idade, que vai ter a responsabilidade de assumir os seus erros. Porque um filho de menor, se ele dá uma errada aí, quem vai responder é os pais. Está entendendo que não vão confundir as coisas, principalmente os jovens que estão aqui. Pastor Dinei pregou dizendo que a gente pode fazer o que dá na cara. Não é isso. Eu estou dizendo, você, filho, que já tem a maior idade para tomar as suas responsabilidades. Aqui a Bíblia não fala que idade tinha esse jovem, diz que ele era mais novo, mas eu acredito que esse jovem aqui, ele já era um jovem de maior idade. Amém? Então, se escolhemos o caminho errado e devemos pagar o preço, esperamos que nos leve aos nossos sentidos. Versículo 13 de Lucas diz o seguinte: o filho pródigo foi tão longe no pecado quanto uma pessoa poderia ir. Decisão que ele tomou, ele foi tão profundo. Sabe aquele menino que o pai leva para a igreja todos os dias no caminho do Senhor? Leva na escola bíblica dominical, leva no culto no lar, traz para o culto de celebração, leva na oração do círculo de oração.
O menino não quer estar lá, mas o pai está insistindo para levar. É errado? Não é. Lá dentro do coração dele, tem gente que vai concordar com isso aqui porque pensou nisso. Lá dentro do coração dele está dizendo assim: deixa eu completar meus 18 anos, que eu vou fazer o que dá na cara. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Papai me criou, me sustentou, me manteve bem, me deu bom do melhor. Papai, mas agora eu já tenho uma idade maior. Me dá minha herança aí que eu vou multiplicar a minha herança. Ele não multiplicou coisa alguma, queridos. Ele pegou tudo que o pai dele deu e acabou tudinho em pecado. Sabe? Então, uma característica de um bom pai é que permite seu filho tomar as suas decisões, mas ensina seu filho a entender que as suas decisões erradas vão gerar consequências para ele mesmo. Sabe, queridos, tua decisão errada vai gerar consequências para ti mesmo. Eu não sou muito velho não, queridos. Eu vou fazer 45 anos, mas eu tenho uma experiência de aconselhamento com tantas pessoas, tantas coisas eu já ouvi de pessoas que dizem assim: se eu pudesse ter mudado a minha vida, de ter tomado uma decisão diferente, não era isso que eu queria para mim hoje. Consequência de decisões erradas. Se eu tivesse ouvido meus pais, hoje eu estaria bem diferente. Consequência de decisões erradas, queridos. Decisões tomadas pela força da emoção. Não, eu vou lá, vai acontecer. Ainda falo que Deus não falou para ele, Deus falou para mim. Deus me disse que ia acontecer e não aconteceu. Sabe? O filho pródigo aí, ele chegou no mais profundo do seu abismo, porque ele desperdiçou a herança aqui, queridos. A Bíblia é bem clara que fala de condição financeira, mas olha essa questão herança para a questão espiritual. Porque eu vou te dizer uma coisa: se aquele filho tivesse acabado só com dinheiro, mas não tivesse desligado de Deus, Deus tinha arranjado algo diferente para a história dele. Mas ele desperdiçou tudo, tanto financeiro como a vida espiritual, porque a Bíblia é clara que diz que ele largou toda a mordomia que ele tinha com seu pai e foi viver uma vida de pecado. Aleluia. Outra característica desse bom pai é que ele era um sacerdote da família. O que é isso, pastor? Ele apontou à família o caminho certo. O sacerdote, ele direciona. Quantos pais hoje têm caminhado só para a igreja, o caminho certo? Quantos pais têm pago um preço tão grande querendo seus filhos junto com eles? Porque não ensinou lá atrás, queridos. Depois que cresce, depois que pega a maioridade, nem Deus vai te obrigar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é bem claro quando ele diz que ele dá livre-arbítrio para nós. Sabe? Eu criei meus filhos todinhos, todos na sua menor idade, até os seus 17 para os 18 anos, servindo a Deus, direcionado nos caminhos do Senhor, como sacerdote que sou até hoje. Só que chegou numa maioridade, eles são livres para tomar as decisões deles. E às vezes nós, como pai, pastor, nós somos crucificados e condenados, porque as pessoas compreendem errado o que estão lendo. Principalmente aquela passagem que nós lemos ainda agora, deixa eu relembrar ela aqui.
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Aí crucifica a vida do crente. Como é que quer falar de família? Lê o versículo e compreenda. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, eu sei o que eu fiz pelos meus filhos, e sei a promessa que está na vida de cada um. Se o próprio Deus não obriga, como é que eu vou obrigar? Já pensou, queridos? Eu sei o que eu ensinei. Os meus filhos, mesmo vivendo igual o filho pródigo, tentando experimentar as coisas lá do mundo, eles sabem que lá no fundo tem uma chama que continua acesa, que cada dia trabalha conduzindo para o caminho da verdade, queridos. Sabe, e eu como sacerdote, eu não abro mão de apresentá-los todos os dias no caminho do Senhor. É uma característica que nós, pais, precisamos ter, queridos. Nós chateamos com as coisas erradas, chateamos, o filho errou, ficamos zangados. Mas na mesma da hora nós vamos para os pés do Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, não permita. Lembra da tua promessa, Senhor. Lembra o que o Senhor prometeu para mim. Sabe, queridos, isso é a característica do pai sacerdote da família. Ele lidera a família com adoração. Mas que nós vemos hoje, nós vemos tanta coisa hoje, queridos. Filhos que não respeitam. O pai até tenta, os pais tentam levar a um clima de adoração, a comunhão ali no seu lar. Mas eu ainda quero continuar entendendo e acreditando que muito pode a adoração do justo, queridos. Sabe, enquanto eles estão lá experimentando o que o mundo está propondo, o joelho está dobrado, inclinado o coração, clamando: Abba, Pai, clamando pelo Espírito do Senhor para conduzi-los à verdade. Amém, queridos? Os pais devem passar seus conhecimentos e experiência para os seus filhos, trazer para perto de ti, ensinar o que te levou a viver, a ter a tua vida hoje, seja ela financeira, espiritual. Eu tenho um filho que os dias de convívio no mundo está acabando. Mas há um espírito de adorador dentro dele, queridos. Sabe? Há um espírito de adorador, que quando ele está fazendo as coisas, ele está adorando, está engrandecendo o nome do Senhor. E as pessoas que andam perto dizem: mas ele não vive no mundo. Não é porque eu estou no mundo que eu vou viver 100% as coisas do mundo. A chama está lá dentro. Ela está pequena, mas ela está lá dentro clamando: Abba, Pai. Ela está ali dentro conectada. Uma hora a labareda pega fogo, incendeia todo e traz para o convívio de novo. Sabe, queridos, Isaías 38:19 diz: o pai aos seus filhos faz notória a sua verdade. Aleluia. Nós precisamos externar, precisamos trazer com convicção o que nós entendemos e acreditamos. Eu cheguei uma vez com alguns filhos meus
deixei bem claro, meus filhos, eu não abandono esse Deus por conta da tua vida de pecado. Eu preciso deixar notório a Ele que esse Deus a qual eu convivo, a esse Deus a qual eu tenho comunhão, Ele é suficiente para mudar a história a qual eu vivo e a vida dele. Você já ouviu falar na síndrome de Safira? Às vezes é isso que acontece. O pai não consegue lidar com a história do filho, não consegue lidar com a situação a qual o filho está vivendo. Aí ele diz: eu vou logo concordar então com o que ele está fazendo. Faz igual Safira fez. Foi diante dos apóstolos e disse: é isso mesmo aí, o que Ananias falou, é isso aí mesmo. Aí os apóstolos diziam: olha, está lindo aos pés dele, já caído morto. E tu também vai baixar para a mesma sepultura. Sabe, queridos, não negocie. Faz o que o profeta Isaías declara aqui: o pai aos filhos faz notória a sua verdade. Não abra mão, não negocie com o pecado. Você dar a condição do teu filho escolher o que quer escolher nessa maioridade a qual ele vive, não te dá o direito, ou o direito dele de você compactuar com os erros deles. Não, você está fazendo errado. Eu não concordo, mas eu acredito que Deus pode mudar a tua história. Sabe, queridos, o sacerdote da família, versículo 17 de Lucas, nos diz o seguinte: quando o filho pródigo caiu em si, ele se lembrou de seu pai, e acima de tudo ele sabia que seu pai ainda o amava. Sabe por quê? O pai concordou. Tu quer ir? Eu não abro mão dos meus preceitos, eu não abro mão daquilo que o Senhor me ensinou, eu não abro mão daquilo que eu te ensinei. A decisão é sua, quer ir, vá lá. Mas quando o filho caiu na real, o que foi que ele lembrou primeiramente, querido? Meu pai, ele tem empregados, ele pode me dar um trabalho para mim também trabalhar como um dos seus trabalhadores, porque eu sei que eu vou alimentar-me bem. A verdade de Deus para as nossas vidas, ela não muda quando nós não mudamos o nosso conceito diante de Deus, queridos. Pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor, ela nunca passará sem que se cumpra na tua história aquilo que o Senhor tem te prometido, queridos. Amém? Aleluia. Outra característica é o pai intercessor, o pai que ora. Os pais ofereciam sacrifícios à família. Lembra lá de Jó? A Bíblia diz que Jó apresentava sacrifícios pelos seus filhos. E você, pai, tem sido intercessor? Ou você tem trocado a vida real pela fixação de uma novela, de um programa de televisão, em vez de estar buscando a Deus pela vida dos teus filhos? Deus tem bradado no coração desta liderança aqui, queridos. Deus não mandou convidar ninguém, não. Mas esse versículo aqui veio só confirmar. O pai aos filhos se faz notória a sua verdade. Eu vou estar aqui de dia, pelo menos 2 dias na semana eu vou estar aqui, orando aqui dentro dessa casa de oração. Se isso vai ser verdade para a vida dos filhos espirituais, que venham. Não vou convidar ninguém. Nós temos uma oração toda segunda-feira ali em casa. Nós fizemos campanha já nesse primeiro semestre aqui, de 72 dias, 73 dias de oração aqui. E nós vamos fazer mais e mais, porque a minha ligação a Deus está na minha comunhão em oração.
Você quer saber se você está perto ou longe de Deus? Te dou uma dica. Se você não tem lido a Bíblia, isso é uma forte característica que você está distante de Deus. Se você não tem vindo buscar e orar ao Senhor, é uma outra forte característica que você está distante de Deus. Aí os resultados, você já sabe os resultados. O próprio resultado do filho pródigo. O mundo desabou na cabeça dele. Tudo ficou difícil na vida dele. Aí é nesse momento de luta que nós lembramos do que diz aquela canção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me alcançar. É só nesses momentos que nós lembramos de Deus. Mas os planos de Deus se fazem notórios a sua verdade diante de nós, queridos. Amém? Então, o pai intercessor. Quando o filho pródigo voltou para a casa de seu pai, ele estava esperando por ele. E ele havia estado intercedendo em oração para que seu filho voltasse. Sabe por que isso? É tão verdade essa história, essa parábola aqui. Ela se faz um sentido tão grande. Porque a Bíblia diz que o pai avistou de longe. E quem tem comunhão com Deus tem resposta de Deus. E eu acredito que Deus disse assim: pai, vai lá para frente, porque o teu filho está chegando. Por isso que a Bíblia diz que o pai avistou de longe. Aleluia. Ele intercedia. Aí eu te pergunto: será que nossos filhos sabem que estamos orando por ele? Será, queridos? Mais uma característica desse pai: ele não condenou ou julgou o seu filho, queridos. Existia nessa época, quando você lê a velha aliança, você vai compreender que todo erro de filho, todo erro de alguém que caísse, fosse pego em adultério ou coisa semelhante, você vai ver que todos eles eram levados para a praça aí, apedrejados, não é isso? Era apedrejado pelo erro. E para os filhos aí também era a mesma condição. Mas a característica desse pai é que ele não condenou, não julgou o seu filho e não deixou que ninguém o julgasse. Lembra lá o que diz a história? Que quando ele viu de longe, ele correu até o seu filho. Sabe por quê, queridos? Porque existia na comunidade já pessoas dizendo: lá vem o filho pródigo. Nós vamos pegar ele aqui, nós vamos dar uma peia nele na praça. É igual acontece dentro das igrejas no século 21. O irmãozinho caiu em adultério, pecou, aí quando entra, a igreja toda está condenando. É a mesma coisa. Mas aqui o pai não condenou e não julgou a ação desse filho. O filho pródigo voltou para casa com um coração arrependido. Olha as características aí, queridos. Todas as características levaram a promessa na vida desse homem. Todas direcionaram a promessa. O filho poderia estar bem zangado lá onde estava: eu já acabei tudo, meu pai não vai não. Mas a primeira coisa que ele lembrou: não, meu pai, ele é um homem que busca Deus. Meu pai, ele vai me perdoar. Aí ele voltou. Ele estava verdadeiramente arrependido por suas ações e não foi à procura de uma mão para fazer tudo de novo.
Ele foi lá arrependido, ele não foi lá querendo dar uma de santinho e fazer errado de novo, não, ele foi lá dizendo: Pai, tão somente eu pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Ele pecou contra o ensinamento que foi lhe dado por duas vezes, querido, o Pai e Deus, amém? A atitude do pai não foi: você é culpado de tudo, não é isso? Tu está vendo? Eu não te falei, você ia quebrar a cara, está vendo agora? Vai lá de novo, vai lá com teus amigos. Não é esse o natural que todo pai está tendencioso a fazer? Mas não foi essa. Não foi ele chegar e julgar o seu filho: agora você vem chorando de volta, com essas lágrimas de crocodilo. Foi isso. Sabe, queridos, a atitude do pai foi totalmente diferente. Versículo 20: ele teve compaixão do seu filho. Os pais precisam ser homens de compaixão. A compaixão é que move a mão de Deus para o milagre acontecer, queridos. Pastor, isso é verdade? É, queridos, você vai ver muito isso em todas as passagens aonde Jesus fez milagre. Você vai ver essa palavra: e munido de compaixão. E o Senhor Jesus, cheio de compaixão por fulano, por ciclano, o milagre aconteceu. Compaixão. Ele estava agradecido porque seu filho tinha voltado para casa. Ele não olhou o que ele perdeu. Ele foi grato a Deus porque Deus deu uma segunda chance para o seu filho. Deus deu uma nova oportunidade para o seu filho. Honrou seu filho, retornou com uma celebração. Ou seja, ele não criticou. O que ele fez? Pediu para os seus criados: traga roupa limpa, traga uma sandália, traga o anel. Devolveu a honra para o seu filho. Vá lá dar um banho, troca ele. Vá lá no campo, pega o bezerro cevado, vamos fazer uma festa. A característica de um pai, queridos, que não condena. Amém, queridos? Ele honra. Ele restaurou de volta para a família como um filho em vez de um servo, porque lá no coração do filho estava: pelo menos como um servo ele me receber, já estou de boa. Mas ele disse não. Quando ele colocou o anel no dedo dele de novo, ele disse: eu estou te devolvendo a honra desta família. Aleluia, queridos. Estou falando para você, pai, que talvez não tenha mais esperança de ver isso acontecendo na tua história. Mas Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Aleluia. E a última característica de um pai bom é amar igualmente os seus filhos. A Bíblia diz aqui, queridos, que ele não mostrou favoritismo entre os dois filhos. Porque quando o filho mais velho questionou, dizendo: esse teu filho aí, ele até rejeitou: esse teu filho acabou com toda a herança que tu deste para ele, e eu aqui ralando, penando, nunca matei um cabrito para comer com os meus amigos. O pai que não faz acepção entre filhos, ele disse assim: você estava aqui, meu filho, você tinha tudo à tua disposição, você não pegou porque não quis, era teu. Sabe, queridos, muitas das vezes nós, isso aqui vai para os filhos, temos pago um alto preço
porque carregamos dentro do nosso coração uma influência maligna que se chama comiseração, que nos sentimos inferiores aos outros irmãos. Agora eu estou falando do nosso Pai Celestial e nós como irmãos. Eu não posso, eu não recebo, o amor é dado, a atenção é dada para o irmão fulano de tal. Esse pai que está aqui na frente deste trabalho, ele não faz acepção. Ele ama de igual modo, queridos. O grande problema é que nós temos carregado dentro do nosso ser, dentro de nós temos carregado um espírito de comiseração, que nunca nos faz entender que temos um Pai que nos ama de verdade. Carregamos mágoas por tantos tempo dentro de nós, porque achamos que fomos abandonados, achamos que fomos rejeitados, achamos que fomos, sabe, queridos, rejeitados por uma segunda, uma terceira pessoa. Esse Deus Pai, Ele nos ama igualmente. Sabe, queridos, eu preciso carregar esta marca dentro de mim. O ministério suba, por favor. Eu preciso carregar essa verdade de Deus dentro de mim. Eu não sou menor do que os meus irmãos. Eu sou tão amado quanto os meus irmãos. E você, Pai, seja igualmente este Pai que nos direciona. Nem de longe permita que o teu filho se sinta rejeitado por você, ou inferior ao amor que você está dando a um ou outro filho. Aleluia. Que hoje eu tive a experiência de ver meu pai com esse sentimento, queridos. Eu não sou muito de visitar pessoas ou a própria família por conta de data, porque data para mim é todo dia. Mas hoje eu senti uma vontade tão grande de ir lá com meu pai. Aí saí de manhã, fui lá. Ele teve um começo de derrame semana passada, eu fui mais preocupado com a saúde dele. Aí cheguei lá, ele disse: meu filho é o primeiro que veio aqui comigo, já eram umas 10 horas da manhã, porque os outros nenhum vieram. Sabe, queridos, o meu pai perdeu os seus pais com 9 anos de idade. Ele não soube o que foi amor de pai nem de mãe. Ele foi criado entre trancos e barrancos, jogado na mão de um, na mão de outro, na casa de um, na casa de outro. Ele nunca experimentou esse tipo de amor. Eu entendo, porque eu já pedi de Deus discernimento para entender. O meu pai é analfabeto, ele é bruto, porque não foi ensinado. Ele pode estar pisando, pode estar me ofendendo, pode estar falando, mas eu estou ali. Continuo dizendo que eu amo e cuidando da melhor forma que eu posso cuidar. Sabe por quê, queridos? Porque um dia Deus vai tomar ele para si. E eu vou ficar com a paz no coração, dizendo: o que eu pude fazer, eu fiz. Sabe, queridos, eu estou falando como se estivesse vendo o coração de pessoas nessa noite, que carregam sentimentos dentro de si, por não compreenderem, foram rejeitados, abandonados,
e não compreenderam que o que lhe foi ensinado não veio de Deus, porque aquele que te tratou dessa forma não tinha nada com Deus. Mas o que você tem recebido nos dias de hoje é Deus que está te dando. Você tem o poder de destravar no mundo espiritual todo esse sentimento de amargura, todo esse espírito de comiseração que tem assolado a tua vida, a tua história. E só basta você querer. Sabe por quê? Ele não tinha, mas você tem um Deus. Sabe essa? Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle Deus está. Na palma da tua mão. Em suas mãos. Só basta você querer. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Abençoado.
quero que você, neste momento, se aproxima desse pai que está aí perto de ti. Você que não está com teu pai aqui, adota um pai que está aí perto de ti. Adota um pai, segura na mão dele. Adota. Adota alguém como pai. Ereia na gasto, anase, la na gastoreande cai, alana de canto colomanagai, ramanteco. Segura forte na mão dele, porque assim diz o Senhor: no meio da tua caminhada, pai, você soltou a mão daquele filho, as mãos daquele filho foram soltas, mas assim diz o Senhor: nesta noite eu te fiz lembrar que você passou por situações e não teve a característica de um bom pai que cuidou, porque as mãos você soltou, mas o Senhor tomou pela mão do teu filho e tem cuidado dele. Assim como esta mão está tocando nas tuas mãos, está apertando a tua mão, foi assim que a mão de Deus apertou na mão do teu filho e não deixou ele desviar, e a promessa dele se continua intacta na vida dele. Perdoa, filho, teu pai. Perdoa, filho. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele não tinha entendimento daquilo que ele fez. Eita, eu vejo anos e anos e anos. Eu vejo muitos anos passaram. Oh, é muitos anos que se passaram, mas foi encravado no coração. E hoje o Senhor mete a mão lá no jardim secreto da tua alma, aonde tem coisas guardadas que só você sabe. E ele arranca, arranca, pai. Arranca, pai. Você pode dizer: Abba, pai, paizinho querido. Arranca, paizinho querido. Sinta que quando o Espírito do Senhor toca, vem refrigério, vem leveza no coração, vem o sentimento de mágoas arrancadas. Senhor, eu como pai espiritual desta membresia, eu quebro toda raiz, todo ressentimento, toda palavra maldita que foi liberada por gerações e gerações. Eu quebro, eu abençoo como pai espiritual, eu abençoo com toda sorte de bênção. Eu retiro a palavra de maldição e coloco a bênção sobre a tua vida. A partir de hoje não serás mais a mesma. Não verás mais a palavra pai como abandono. Não verás a palavra pai com sentimento de perda. Espírito Senhor, Espírito Santo, traz a paz que excede todo entendimento, todo entendimento. Traz refrigério sobre a vida dessa tua filha, deste teu filho. Traz refrigério sobre a vida desses que perderam os seus pais, que já não estão mais consigo.
Dai refrigério. Abraça Ele, Pai querido. Abraça Ele, Espírito Santo. Toma com teu braço de amor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Eu vou dar a bênção pastoral, mas você não sai, que vai continuar com as irmãs. Que a graça do Pai, o amor inconfundido de Cristo Jesus e as ricas consolações do nosso amigo Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que o Senhor te abrace com um abraço de Pai eterno e que Ele te conduza nas mais perfeitas bênçãos até a consumação dos séculos e dos séculos. Se você crê, receba, pega, guarda no teu coração. Dá um aplauso forte para Jesus. Você pode sentar, queridos. Irmã Bárbara vai dar